Paz do Senhor, irmãos, é com grande alegria que mais uma vez eu vim aqui para meditar com vocês na palavra do Senhor e hoje eu quero falar da vida de um pastor, de um verdadeiro pastor. Então, eu quero ler aqui em Samuel, 1 Samuel 17, 34 e 35, que diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando via um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o atacava e livrava-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhes mão da barba e o feria e o matava. Então Davi disse isso para Saul, né? Que ele estava ali cuidando das ovelhas do pai dele. Quando chegava um urso ou um leão, ele ia após ele, né? Quando aquele urso arrebatava uma das ovelhas, ele ia após ele, feria ele, atacava ele e tomava da boca dele as ovelhas. Então Davi não pensava que ele iria ser ferido, que ele não pensava na grandeza que era aquele urso, aquele leão, né? Ele enfrentou as feras mais ferozes da floresta, né? Por amor à ovelha, ele estava mais preocupado com a vida, trazer de volta a ovelha do que com a vida dele, ou até mesmo ele nem pensou que o urso, né, na grandeza do urso, do leão, ele não olhou para isso, ele ia, enfrentava e tomava aquela ovelha da boca daquele urso. E entrava em luta contra aquele animal. É a luta, quando a gente fala aqui da luta, eu digo que um pastor está sempre em luta espiritual por amor às almas. O verdadeiro pastor, ele está em constante luta espiritual. Ele enfrenta o urso, o leão, e o diabo ele usa o animal mais feroz da floresta. O diabo ele usa, quem sabe, o animal mais feroz do mundo espiritual para atacar, né? É assim que o mundo, o diabo age. Mas Davi não olhou para isso. Davi enfrentou o urso e o leão e tomou a ovelha das garras daquele animal feroz, né? E enfrentou, ele entrou em luta com aquele animal, ele pegou pela barba e ali ele feriu e matou aquele animal. Então isso nos revela o que é a vida de um pastor. Um pastor enfrenta tudo isso, um verdadeiro pastor que tem compromisso, que sabe que vai prestar conta para com Deus. Ele dá a sua própria vida, ele não olha as dificuldades, ele não olha quem é o inimigo, ele não vê grandeza no inimigo, ele vê o poder de Deus com ele. Davi viu, foi o poder de Deus andando com ele, ele não olhou para o inimigo, para o mal, né? Ele enfrentou por amor àquela ovelha do pai dele, que tinha ali a responsabilidade de cuidar, estava na mão dele a responsabilidade de zelar daquelas ovelhas, de cuidar delas, de proteger elas contra o mal. Davi, ele tinha essa responsabilidade, o amor que movia ele, que é o Espírito Santo. E a Bíblia nos fala também em João capítulo 10, versículo 12, que diz: Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa-as e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então aquele pastor que não tem zelo, que não tem esse compromisso de zelar, de cuidar das ovelhas, quando ele vê o lobo vir, ele sai correndo, né? Ele teme, ele deixa a mercê, a ovelha a mercê, então o lobo arrebata as ovelhas, dispersa o rebanho, e ele deixa aquela ovelha a mercê. Aquele pastor que não tem coragem de enfrentar, porque para enfrentar o leão e o urso, o lobo, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que ter a presença de Deus. Então Davi, ele tinha essa coragem, essa ousadia, a presença de Deus. Essa é a vida de um verdadeiro pastor, daquele que tem compromisso, daquele que sabe que vai ter que prestar conta diante de Deus pelas ovelhas que o Senhor entregou ele para cuidar. Então, o mercenário, aquele que deixa de falar a verdade, aquele que vê o mal entrando dentro da igreja, o mundo entrando e não faz nada,
Diante de Deus ele é um mercenário. Diante de Deus ele é um mercenário. Ele não zelou das ovelhas de Cristo. Ele não cuidou. Ele viu o mal chegando. Ele não fez nada. Diante de Deus ele é um mercenário, né? Mas o verdadeiro pastor, ele enfrenta o leão. Ele enfrenta os bichos mais ferozes da floresta para defender a ovelha de Deus. Quando ele vê o mal entrando, que o diabo, ele usa os bichos mais ferozes do mundo espiritual para entrar na igreja de tal forma, ensinando coisas erradas, introduzindo ali doutrinas satânicas, diabólicas. Mas o verdadeiro pastor, quando ele vê o lobo entrar ali para devorar a ovelha, né? Ele vai, enfrenta aquele lobo, põe para correr aquele lobo, protege a ovelha do Senhor das garras daquele lobo. Então, o verdadeiro pastor, ele age, ele se posiciona, ele tem um posicionamento contrário àquelas coisas que são do mundo. Ele sabe que não pode deixar o mundo entrar, porque quando o mundo entra dentro da igreja, o mundo arrebata as ovelhas, tirando elas da presença do Senhor. Então, o pastor não pode deixar o lobo ensinar doutrinas do mundo dentro da igreja. Por que ele não pode deixar? Porque ele tem aquela responsabilidade, aquele legado. Ele tem que se posicionar e dizer não para as coisas do mundo. Porque o diabo, ele luta e ele usa o bicho mais feroz, ele usa o animal grande para introduzir, para ensinar coisas erradas. Mas o verdadeiro pastor, ele tem que estar pronto para dar a vida por amor às ovelhas do Senhor. Ele tem que estar pronto para fazer correr o urso e o leão, se for possível enfrentar ele, essa luta espiritual. Ele tem que entrar nessa batalha, se posicionar para defender a ovelha do Senhor que Deus entregou na mão delas. Então, muitas das vezes a vida de um pastor é essa. É uma vida que ele tem que lutar, ele tem que enfrentar as feras do campo, o mundo espiritual. Ele tem que se posicionar. Ele não pode ficar apenas de braços cruzados, vendo o mal entrar e não fazer nada. Ele precisa sim tomar a posição, fazer como Davi fez, tomar das garras do urso e do leão a ovelha do pai dele, porque ele tinha aquela responsabilidade, ele tinha aquele dever, de cuidar, de zelar e de proteger, tomar, se possível, das garras do leão e lutar com aquele leão, matar aquele leão. Eu estou falando do leão espiritual, do mundo espiritual, né? Se possível, enfrenta, luta. Essa é a vida de um pastor. A vida de um pastor consiste em lutar, em guerrear, em prol das ovelhas do Senhor. O verdadeiro pastor, ele não foge. Quando ele vê o mal entrando dentro da igreja, ele não foge, ele se posiciona, ele se coloca à frente, ele defende a igreja de Deus. De que maneira? Pregando, ensinando o que é certo, falando para aquela ovelha da palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor Jesus. Não deixar com que a doutrina mundana venha entrar, porque aquele pastor que deixa, ele é um mercenário, e o mundo vai arrebatar aquela ovelha se ele permitir. Então, o verdadeiro pastor, ele não permite. Ele não permite que o mundo entre dentro da igreja. Não permite que o lobo venha devorar, venha arrebatar a ovelha do Senhor Jesus. Então, o mundo está lutando dia após dia para arrebatar. De que maneira? Com doutrinas erradas, com coisas maligna, com doutrina maligna, com doutrina que é contrária à palavra de Deus, com ensinamentos malignos. Então, o verdadeiro pastor, ele, quando vê, ele se posiciona, ele se coloca à frente. Certa vez, Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele. Pedro respondeu uma vez, duas vezes. Na terceira vez, Pedro disse para ele que ele sabia de tudo. E Jesus disse para ele pastorear as ovelhas dele, né? Jesus deu para ele essa tarefa. Essa é uma tarefa, uma responsabilidade muito grande. Quando Deus dá essa missão para um homem, então ele confiou na mão de Pedro essa tarefa. E Pedro
sim, com certeza, foi um pastor de ovelhas e foi um homem que zelou pela palavra de Deus, um homem que estava pronto a morrer pela palavra de Deus, um homem que dedicou, um homem que recebeu essa missão com muito amor e ele dedicou-se, ele cumpriu-se a vontade de Deus, ele fez tudo o que pôde. Então o verdadeiro pastor é isso. Muitas vezes ele vive uma vida solitária, muitas das vezes ele tem que sair, às vezes até do meio das ovelhas para andar apenas com a certeza, a convicção de que ele vai encontrar aquela que se perdeu, de que ele vai conseguir tomar das garras do urso, do leão, aquela ovelha que está em perigo, aquela ovelha que está sendo devorada. Ele vai lá e arranca ela e luta, a luta espiritual. Ele tem que estar pronto para guerrear a guerra do Senhor por amor às ovelhas, por amor ao rebanho que é do Senhor. Então ele tem este zelo, ele não vai permitir o lobo mal entrar, ele não vai permitir o leão arrebatar, e o mundo está fazendo isso. Ele usa o leão, o urso para arrebatar. De que forma? Introduzindo coisas erradas que leva ela para o mundo. Então o verdadeiro pastor, ele está de olho, está atento, ele está ali zelando pelas ovelhas do Senhor e não vai permitir, ele vai lutar com todas as forças, velando o bem-estar daquela ovelha, daquele rebanho. Ele, se for possível, ele entrega até a própria vida. Ele não vai se preocupar em dar a vida dele, em enfrentar os leões e os ursos por amor à obra de Deus. Ele se entrega. O que ele não pode é deixar a ovelha entregue à mercê do urso, do leão ou do lobo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Amém?